Hello, students! I'm back. Estou de volta, então, com a atividade 20 da plataforma digital. Nessa atividade, a gente vai falar de 3 palavrinhas que modificam outras palavras, que sozinhas elas também não significam muita coisa. Então, vamos ver a aplicação delas em frases, ok? As 3 palavras que a gente vai ver, então, são enough, to e very. Enough, vamos começar com ele. O enough ele é um advérbio, ele pode ser utilizado com palavras substantivas, com adjetivo e com verbo. Então, o que a gente precisa saber dessas palavrinhas? Quando eu uso ela com o substantivo, o enough vem antes. Então, se eu tiver dinheiro suficiente, eu tenho enough money. Se eu tiver tempo suficiente, eu tenho enough time. Se eu tiver pessoas suficientes num local, enough people. Se eu tiver comida suficiente, enough food. Certo? Então, cuidado também com a pronúncia, enough, tá? Quando ela for combinada com um adjetivo ou com um verbo, ela vai vir sempre depois, né? Então, quando eu for falar que algo é bom o suficiente, então a gente vai dizer que é good enough. Ah, não pode mudar? Não. Ah, se eu mudar, dá para entender? Dá para entender, mas vai saber que está errado, né? Um nativo, uma pessoa que saiba o inglês já bem fluente, vai identificar o seu erro, tá? Forte o suficiente? Strong enough. Esperto o suficiente? Smart enough. Tá? Então, sempre quando for com o adjetivo, o enough vem depois. Quando eu estiver combinando ele com o verbo, também vem depois. Então, olha lá. Quando eu tiver que trabalhar o suficiente, to work enough. Estudar o suficiente, to study enough. Lembrando que também pode ser substituído por bastante, né? Estudar o bastante. Tá bom? Temos também o to, que também é um advérbio, tá? O to, ele pode significar demais, ou ele pode significar também muito. A questão ele sempre vai ser usado quando for alguma coisa excessiva, quando se tornar um problema, é uma coisa demais, não deveria ser assim, tá? Então, por exemplo, quando eu digo too hot, eu quero dizer que está quente demais, poderia estar mais fresco. Quando eu falo too far, está muito longe, é problema mesmo, é um problema ser muito longe. Too small, é pequeno demais ou é muito pequeno, também é um problema, tá? Too far, que a gente traduz com muito longe, também pode ser longe demais, né? Então, ele sempre vai trabalhar com essas traduções, demais ou muito. O to, ele também pode significar também se ele vier no final da frase, igual a gente tem aqui nesse exemplo. Can I go to the zoo too? Também posso ir ao cinema? Ou ao zoológico? Eu posso ir ao zoológico também? Tá bom? Por que é importante a gente saber dessa questão do to? Por causa do very. O very também pode significar muito ou demais, só que neste caso não é um problema, tá? Neste caso, ele tem uma conotação positiva da coisa, né? Então, a gente vai usar o very para intensificar um sentimento, intensificar alguma coisa, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que uma pessoa é muito forte, eu vou usar very strong. Very strong não é um problema, tá? É algo positivo, ele é muito forte, legal. Ou quando uma pessoa está very happy, muito feliz, né? Ou então quando ela faz algo very quickly, muito rapidamente, tá? Então veja bem que tanto para todas essas palavras, tanto o strong, quanto o happy, quanto o quickly, eu posso usar tanto com o to quanto com o very. Porém, vai depender da conotação que eu quero dar. Se é uma conotação negativa ou uma conotação positiva. Se eu usar too strong, quer dizer que ele é excessivamente forte, é algo excessivamente forte, não é bom, tá? Pode se tornar um problema. Se eu digo very strong, é uma coisa boa, tá? Então, é essa a principal diferença de to e very. Tem que prestar bastante atenção nisso. Sabendo disso, então, a gente tem os exercícios, tá? O primeiro exercício, completar as frases usando enough e um dessas palavras que tem no quadro, tá? Nessa ponto, é importante ter dicionário, tradutor online, é importante você fazer a leitura instrumental para você entender o que está falando da frase,
tá? Para você ver qual é a melhor palavra para usar. Lembrando, se você for usar um substantivo, o enough vem antes. Se você for usar um adjetivo ou um verbo, o enough vem depois, ok? No exercício 2, aí você já tem que também fazer leitura instrumental para compreender as frases, para ver qual dos três você vai utilizar. Se você vai completar com enough, com to ou com very, tá? Aí veja bem, cuidado, leia com atenção, usa tradutor, usa dicionário, tá? No 3 é um exercício de escolher a melhor opção, porém, é melhor você ir lendo e já completando com as palavrinhas, tá? Também as mesmas, né? To, very ou enough, para você depois só escolher a resposta certa e fazer um X. Para finalizar, a gente tem um Just for Fun aqui, que é o quê? Só para se divertir. Não tem nenhuma atividade, nenhum exercício para fazer com relação a essas tirinhas, tá bom? Então, leia as tirinhas, são 3 tirinhas diferentes. Leia, tenta entender, tenta compreender a graça delas e depois vocês me contam se vocês conseguiram ou não, ok? So, that's it. A semana que vem não temos atividade, atividades agora serão quinzenais. Então, logo eu volto com a atividade 21, ok? Bye bye, see you!